Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui algumas informações com relação a corretoras para você operar opções de ações. Muitas pessoas acreditam que qualquer tipo de corretora vai fazer o mesmo efeito, quando na verdade não é. Mas aqui eu quero trazer 3 aspectos fundamentais que você precisa avaliar antes de escolher uma corretora. Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho de notificações, dá o like no seu vídeo, que assim a gente consegue alcançar mais pessoas, encaminha para pessoas interessadas também nesse assunto. E vamos ao vídeo. Primeiro ponto aqui que nós temos que ter em mente é o seguinte: o que é uma corretora? Uma corretora de valores, uma distribuidora de valores imobiliários. Ela é um instrumento de instituição financeira que nos permite comprar, chegar aos ativos financeiros. Você não consegue comprar uma ação, comprar uma opção ou fazer qualquer tipo de operação sem ter esse intermediador. Então as corretoras elas funcionam como se fosse um shopping com vários tipos de produto ali dentro. E é aqui onde devemos ter o maior cuidado. Primeiro, porque quando você tem um leque de várias possibilidades, vários produtos, você tem produtos que são bons, produtos que são ruins. E quando você compra um desses produtos que estão disponíveis ali naquele shopping, naquela corretora, você pode estar comprando o gato por lebre. E os assessores de investimentos, eles acabam te recomendando algumas coisas que não são adequadas, alguns recomendam que é adequado. É por isso que é interessante você saber o que você está comprando, o que você está tendo ali de ativo ali para colocar na sua carteira. Mas isso é um assunto de um outro vídeo que nós vamos fazer uma gravação mostrando aí a diferença entre você investir com alguém que é independente e alguém que tem conflito de interesse porque é remunerado por comissão. Mas isso é uma outra questão. Nesse vídeo eu quero me ater ao seguinte: as corretoras elas são indispensáveis para você fazer algum tipo de investimento. Por que indispensável? Você não consegue comprar uma ação diretamente, você precisa passar por uma intermediadora. Essa intermediadora pode ser um banco, pode ser uma corretora, pode ser uma instituição financeira. E aqui eu analiso as instituições financeiras, as corretoras especificamente, sob 3 óticas. Primeiro é o nível de custo que eu vou estar pagando para fazer as operações. A maior parte das corretoras de hoje, você tem o custo zero para renda fixa e algumas delas te cobram uma taxa de corretagem para fazer operações em renda variável. Só que muitas delas não têm operações, não tem o custo de corretagem para renda variável. E aqui, primeiro ponto, custos, principalmente se você não tem muito dinheiro. Se você tem pouco dinheiro para operar, ficar pagando custo de corretagem, eu acho que é desperdício de dinheiro, até porque a plataforma em si, geralmente são as mesmas plataformas. Se você quiser uma plataforma mais elaborada, um Profit Pro, por exemplo, aí vai ter as mesmas regras lá. Se você operar mini contrato, se você fizer tantas operações por mês, você ganha isenção. Se você não tiver essas operações, você tem que pagar uma mensalidade, mas todas elas têm uma plataforma básica e gratuita. Essa plataforma básica e gratuita, você pode fazer qualquer tipo de operação. É claro que você vai ter mais dificuldade para uma coisa ou outra ali, mas se for para comprar, vender operações mais simples, todas vão te atender. Então, o primeiro ponto para você ficar atento é com relação a custos. Quais as corretoras que hoje cobram uma taxa de corretagem? Poucas cobram taxa de corretagem para renda variável. Uma delas é a XP. A XP cobra uma taxa de corretagem, mas outras empresas que pertencem ao grupo XP, como a Rico e a Clear, não cobram taxa de corretagem. Então, do grupo XP, você tem essas 3, Clear, Rico e a própria XP mesmo, e a XP cobra taxa de corretagem, o que não é cobrado na Rico nem na Clear. O outro ponto interessante é o seguinte, com relação à estabilidade. Ninguém quer ficar operando em um tipo de corretora que você tenta fazer uma ordem de compra, uma ordem de venda lá, e você não consiga executar essa ordem simplesmente porque a corretora ela não tem uma estabilidade ali com relação à plataforma. Então, hoje esse é um tipo de problema que a maior parte das corretoras já não tem mais. Antigamente você via muito isso, você mandar uma ordem e não conseguir executar essa ordem. Hoje em dia quase todas elas têm uma estabilidade legal. O terceiro ponto é com relação ao atendimento. Tem corretoras que parece que colocam pessoas que nunca investiram um balcão de atendimento lá, que quando você começa a tirar as dúvidas, te encaminha para uma outra pessoa, uma outra pessoa, uma outra pessoa, ninguém consegue resolver a sua vida. Então, assim, uma corretora que eu estou testando recentemente é a CM Capital, que ela tem uma estabilidade legal, tem um atendimento interessante e é isenta de custos, inclusive para exercício de opções. Se você for exercido, a Nuinvest era uma outra corretora que tinha essas mesmas características também, só que o Nubank foi lá, fechou a Nuinvest e unificou tudo no banco e você não tem mais a possibilidade de operar opções de ações. Por isso, para mim, perdeu muito o sentido.
aqui a CM Capital. Ela é gratuita em diversos tipos de coisas, corretagem zero para renda variável, corretagem zero também se você for exercido em caso de opções, principalmente para quem está operando muito dinheiro. A maior parte das corretoras te cobra 0,5% sobre o volume negociado. Imagina você negocia lá 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, o volume, se você tiver alavancado, ainda que você não tenha muito dinheiro, mas se você sofrer um exercício alavancado, pagar 0,5% do volume financeiro pode ser muito penoso. Então aqui você não teria esse problema. Uma corretora interessante, eu estou testando ela já faz algum tempinho e não tenho tido problema até então não. Eu opero por diversas corretoras, inclusive aqui no nosso escritório nós não temos uma vinculação de exigir que o consulente ele opere pela corretora A, B ou C, ele pode operar na corretora que ele quiser operar, por isso que a gente acaba testando diversas corretoras para que a gente possa indicar aquilo que a gente entende que seja a melhor alternativa para o cliente. Então fica essa dica aqui para vocês. Uma outra corretora que eu acho muito interessante também é a Genial Investimentos, é uma corretora que também tem umas taxas bastante atrativas, muito corretagem zero aqui no caso, plataforma completa. Você também tem algumas vantagens de algumas plataformas profissionais, caso você faça algum tipo de transação, que é operar mini índice, atuar com RLP ativo, assim como outras corretoras. Mas o mais interessante aqui é com relação aos custos de ser exercido com opções, que você tem aqui sem o RLP ativo, com o RLP ativo você tem algumas vantagens, mas o mais interessante aqui, que é um diferencial com relação às corretoras que a gente tem no mercado, é essa questão de ser exercido em opções. Se você exercer o direito, você vai pagar os 0,5%, beleza, mas aqui no caso de opções exercer é 0,5% mais 25 e 21, mas se você for exercido, você paga um valor fixo. Isso aqui é um diferencial muito grande com relação às outras corretoras, tipo XP, a própria Rico, a própria Clear. Se você for exercido, você vai pagar 0,5% sobre o valor ali da operação mesmo, acaba sendo um volume muito alto. Então, somente recapitulando, as corretoras são indispensáveis para o investidor chegar até o investimento. Quando você abre uma conta ali, automaticamente você é encaminhado para um assessor de investimento que vai estar querendo ali te empurrar alguns produtos. É interessante saber se aquele produto é de acordo com o seu perfil ou não, quais são as nuances, principalmente sobre risco daqueles investimentos. Você tem que analisar investimentos sobre 3 óticas: liquidez, rentabilidade e segurança. Isso é um assunto de um outro vídeo aqui no canal também, então se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação para você ficar ciente aí de toda vez que surgir um vídeo novo. Então, analisa 3 coisas na corretora: custo, se ele cobra por corretagem, custo de exercício de opções, estabilidade de sinal, que hoje não é um problema que a gente encontra no mercado, e a questão do atendimento. Se você encontrar esses 3 requisitos aí te atendendo perfeitamente, então é uma corretora que vale a pena você estar abrindo conta e mantendo seus investimentos. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de encaminhar para outras pessoas também. Não se esquece de se inscrever também. Nosso próximo encontro aqui a gente vai estar falando sobre como fazer operações com opções, tanto para você fazer uma remuneração de carteira como de alavancagem patrimonial. Então, até o nosso próximo encontro.